Fala galera, e tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre a fala. Um instrumento que Deus usa para falar com o homem, através da sua palavra, através da mensagem do Evangelho. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 31, que diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxe-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Hoje nós vamos estar falando sobre esse instrumento que Deus nos deu. De fato, é um instrumento que nos desenvolveu pelos séculos, pelos anos, pelos milênios. Que através da fala houve um desenvolvimento humano, e com esse desenvolvimento nós chegamos ao dia de hoje. Porque se nós não soubermos falar direito, de forma certa, de forma correta, nós seremos mal interpretados. E por isso precisamos hoje entender um pouquinho mais sobre a questão da fala. Eu já falei sobre o ouvir, o quanto é importante ouvir. Nós temos que ser pessoas prontos a ouvir e tardio para falar. Então primeiro, antes de você me ouvir aqui, ouvir o que eu tenho para falar para você, vai aqui nesse card aqui em cima, vai lá ouvir primeiro o significado de ouvir, de audição. E depois de você assistir aquele vídeo, volta aqui pra cá, porque Deus vai falar com você através desta palavra, tá bom? Significado de fala é a utilização oral da língua pelo indivíduo. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, conforme o seu gosto, a sua necessidade, de acordo com a sua situação, o contexto, a sua personalidade, ou até mesmo o ambiente sociocultural em que vive. Qual é a importância da fala para os seres humanos? Cada pessoa depende da linguagem para viver em sociedade, pois ela é a base da cultura, e dificilmente haveria civilização se não houvesse o emprego da linguagem e o poder das palavras. 3 exemplos para você melhorar a sua forma de falar com as pessoas ou com o seu par, Primeiro, seja um bom ouvinte. Ouvir é a base da verdadeira comunicação. Como eu já falei no início do vídeo, se você está assistindo esse vídeo e você não foi lá ouvir aquela palavra que eu falei sobre audição, calma, para o vídeo agora e vai lá ver. Por quê? Porque você precisa ouvir primeiro, para depois você falar. Se você não entender o que está sendo dito para você, você de fato não vai conseguir passar para as pessoas aquilo que você ouviu, que estava coerente. Às vezes vai passar a informação errada, porque você não soube, primeiro, ouvir. Você não estava atento a ouvir aquilo que estava sendo dito a você. Como consequência, você passou a informação errada quando você resolveu falar aquilo que você ouviu. Segundo, perceba o seu corpo. Em algumas ocasiões, o que acontece? Nós falamos uma coisa e o nosso corpo está dizendo outra. Por isso, na maioria das vezes, a linguagem ela é interpretada por cada pessoa de forma diferente. E por isso há essa dificuldade, às vezes, de entender o que o outro está dizendo. Quando nós dizemos uma coisa com a nossa boca e com o nosso corpo demonstramos outra, aquilo está demonstrando para aquela pessoa muitas coisas, e diferente, muito diferente do que você está falando. Então tome cuidado, perceba o seu corpo. Como por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, se você está falando uma coisa, mas seu corpo está demonstrando outra, aquela pessoa que está te entrevistando, ela vai perceber isso. Então você precisa perceber quando o seu corpo ele está, por exemplo, em harmonia com o que você está falando, alegre, sorridente, quando ele não está. Terceiro, não suponha, pergunte.
Isso acontece muitas vezes com a gente, comigo, com você, que na maioria das vezes nós fingimos que estamos entendendo o que está sendo nos dito. Como consequência, nós erramos ao interpretar aquilo que está sendo nos dito. E quando precisamos replicar aquilo, por não ter entendido o que foi nos passado, nós assim passamos informações erradas. É aí que está um dos maiores erros nossos, porque nós preferimos supor do que perguntar. Porque quando nós estamos em dúvida, e nós muitas das vezes fingimos que entendemos, estamos entendendo tudo, é aí que está o nosso erro. Um exemplo para você entender. Quando você trabalha, você está com dúvida sobre algo, e às vezes você não vai perguntar para o seu chefe aquela dúvida porque você tem vergonha. Você achou que tinha entendido, e então você supôs que você entendeu, e aí você preferiu dar uma de esperto, né? E passar para o seu chefe que você havia entendido. Quando você não entendeu, na verdade você ficou com dúvida. Então é importante nós entendermos que não podemos supor. Se tivermos com dúvida, devemos perguntar, porque é assim que nós vamos entender melhor aquilo que está sendo nos passado. Também precisamos entender outra coisa, que cada ser humano tem uma forma de interpretar. Cada ser humano foi ensinado de uma forma, seja que ela aprendeu sozinho ou que ela aprendeu com as pessoas, na sua cultura, na sua forma que a sua família age e foi ensinada. Como por exemplo, as pessoas que são muito bravas, muito iradas, elas na maioria das vezes aprendeu dentro de casa. As pessoas que falam xingando, elas aprenderam isso aonde? Dentro de casa. As pessoas que não conseguem conversar, é porque onde ela aprendeu? Dentro de casa. As dificuldades que muitas das vezes nós passamos em relação à fala, está de acordo com aquilo que nós ouvimos. E se nós ouvimos muitas besteiras, nós vamos falar muitas besteiras. Se nós ouvimos muitas coisas boas, nós vamos falar coisas boas. Porque aquilo que entra pelo nosso ouvido é que vai determinar muitas das vezes aquilo que nós vamos falar. Então, às vezes você fala aquilo que não convém porque você ouviu aquilo que não convém. Às vezes você é ignorante de uma forma porque você foi ensinado daquela forma. Então você precisa entender primeiro que ouvir vem primeiro e falar vem em segundo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar sempre prontos a ouvir e tardios a falar. Porque se nós não soubermos ouvir, logo nós não vamos saber falar. Nós não vamos saber interpretar de forma correta aquilo que está sendo nos passado. Porque se nós não estivermos atentos, porque qual que é o significado de ouvir? O significado de ouvir é atenção, é prestar atenção. Se é prestar atenção, então nós precisamos primeiro parar, para ouvir o que está sendo nos passado. E quando paramos para ouvir o que está sendo nos passado, nós vamos interpretar na maioria das vezes de forma correta. Se nós não estivermos atentos àquilo que está sendo nos falado, nós não vamos conseguir ouvir direito. E logo, se nós conseguimos ouvir direito, nós vamos interpretar de forma incorreta e vamos passar para as pessoas aquilo que de fato não é para ser passado, porque você entendeu e interpretou de forma incorreta. Isso é o que acontece em muitas famílias, todas as famílias, porque muitas das vezes nós somos interpretados de formas incorretas. E por quê? Porque nós não prestamos atenção direito ao que está sendo nos dito. Precisa ouvir para depois você falar. Pronto a ouvir, mas tardio a falar, tardio a irar. Então, qual que é o significado da cura do surdo-mudo? Primeiro, sobre audição. Eu já falei pra você, já falei sobre isso no último vídeo que eu falei sobre audição. Mas hoje, como nós estamos falando da fala, aqui a interpretação para nós é: Jesus abriu as nossas bocas para anunciar as boas novas. Que saia de nós aquelas palavras que convém, que é agradável para os nossos ouvidos e para aqueles que nos ouvem. Que saia de nós palavras agradáveis, palavras de salvação, palavras de libertação, palavras de cura, palavras de transformações, palavras de restauração,
palavra de edificação, palavra de consolação, palavra de exortação. Que sai de nós palavras para a salvação das almas, palavras que edificam as almas e palavras que exortam as almas. Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, o que sai da sua boca, as primeiras palavras de pregação, a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, quando Jesus ele começa a pregar, ele já vai começar a dizer que nós precisamos nos arrepender. Certo? Primeiro, nós precisamos ouvir. E segundo, aí nós vamos falar. Se você quer pregar, mas não quer ouvir, então você não serve para pregar. Ou seja, o que isso quer dizer? Espera aí, Douglas, o que você está dizendo? Eu preciso ouvir primeiro para falar? Sim. Você precisa ouvir primeiro, para depois você falar. Você só vai aprender quando você aprender a ouvir. Você só vai conseguir falar de forma correta, na linguagem bíblica, quando você aprender a ouvir o que a Bíblia está dizendo. Você só vai, de fato, aprender a seguir as normas, as regras da sua igreja, do seu trabalho, da sua casa, e você aprender a ouvir. Então, você precisa primeiro ouvir. Você precisa estar pronto a ouvir. Quantas das vezes eu errei por não estar pronto a ouvir? Hoje eu tento prestar mais atenção sobre isso, porque é algo muito importante. Porque se nós não prestarmos sempre atenção ao que está sendo nos dito, nós nunca vamos conseguir chegar à interpretação correta e assim transmitir a verdadeira palavra. Precisamos estar prontos a ouvir, mais tarde a falar. O que adianta você falar 1000 vezes as mesmas palavras se você não ouve o que você está dizendo, se você não pratica? Jesus disse que a casa edificada na rocha é aquela que pratica. Ou seja, a teoria é ouvir. Você primeiro ouve na teoria. Agora, para praticar, irmão, na praticar é diferente. A mesma coisa eu estou falando para você. Então você está ouvindo a teoria. Agora você precisa praticar o que você está ouvindo. Porque se você não ouvir e você não for ouvinte praticante, de fato você vai errar. Porque você não está sendo um ouvinte praticante. E a sua casa vai cair sempre. Vai estar edificada sobre a areia e não sobre a rocha. Precisamos ouvir o que está sendo nos dito. Nós muitas das vezes somos ignorantes, porque não estamos prontos a ouvir. Nós queremos falar. Nós queremos enfadar-nos de palavras bonitas e belas. Mas na verdade, Jesus está dizendo para nós: seja pronto a ouvir e tarde a falar. Mas espera aí, Douglas, a Bíblia diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Tá certo. Primeiro, para você pregar em tempo e fora de tempo, você precisa ouvir também em tempo e em fora de tempo. Porque se você não ouvir, você não vai ser liberto. Se você não ouvir, você não vai ser salvo. Se você não ouvir, Deus não vai transformar a sua vida. Se você não ouvir, a palavra de Deus não vai entrar em você. Se você não ouvir, a palavra de Deus não vai falar com você. Você precisa sentar no banco e ouvir o que está sendo dito. Porque há momentos na vida que nós vamos ter que calar-se para ouvir o que Deus tem para nós. E quando Deus quiser nos usar, Ele vai nos colocar aonde Ele quiser. E Ele vai falar através de nós. Esteja atento a ouvir primeiro. Preste atenção. Depois você fala. Eu aprendi muito na minha vida quando eu entrei na igreja e até hoje. Porque eu ouvi nos cultos de ensino que foi me ensinado, ouvi nas escolas dominical que foi me ensinado. Eu não saí pregando. Primeiro eu ouvi. Fiquei muito tempo ouvindo a palavra. E mesmo depois, nas primeiras palavras que eu comecei a dizer, sabe o que eu falava? É aquilo que eu lia na Bíblia. Não saía de mim palavras, a não ser aquilo que eu lia na Bíblia. Até que chegou o momento que eu ouvi tanto, que eu aprendi tanto com o ouvir, que Deus começou a usar para falar. Ou seja, eu fui tarde para falar. Quando eu comecei, primeiro, a aprender
a ouvir. Um bom professor, para ele ser bom, ele primeiro sentou para ouvir. E quando ele aprendeu a falar, quando ele aprendeu aquilo que foi lhe passado, quando então ele ouviu, ele aprendeu através da escrita, ele aprendeu através da fala, ele aprendeu através da linguagem corporal, ele aprendeu através da linguagem, de todas as formas. E quando ele aprendeu isso, aí ele se colocou na frente e começou a falar. Ninguém aprende sem ouvir. Ninguém aprende e ninguém consegue falar sem primeiro ouvir. Porque é através do ouvir a palavra de Deus, é que nós alcançamos a fé. É através do ouvir e ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós, é que nós vamos estar atentos ao que Deus está falando. Nós precisamos entender que ouvir é necessário. Então, se ouvir é necessário, nós precisamos buscar Deus na palavra. Porque quando lemos, nós ouvimos. Quando ouvimos uma palavra, nós estamos aprendendo. Quando sentamos num culto de ensino ou numa escola dominical, nós estamos aprendendo, ouvindo. Quando chegar o momento certo, Deus vai te usar para falar. Douglas, espera aí. Você está falando que o que importa, na verdade, é primeiro estar sempre pronto a ouvir do que para falar? Sim. É isso que eu estou dizendo. Porque se você não está pronto para ouvir, você não está pronto para falar. Se você não está pronto para sentar no banco, num culto de ensino, numa escola dominical, para aprender a palavra de Deus através do pastor, através daquele que está ensinando, você não está pronto para subir nos púlpitos e pregar a palavra de Deus. Porque primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra. Segundo, você só aprende se você ouvir. Você só melhora se você ouvir. Você só é exortado se você ouvir. Você só é edificado se você ouvir. Você só é consolado se você ouvir. Para que depois você venha falar. Deus vai falar com você. Mas você precisa ouvir. Ah, Douglas, hoje é fala. Você está falando sobre falar. Sim. E para mim falar, tem alguém escutando. Você está escutando o que eu estou falando. Ouça. Porque Deus quer te usar muito através da fala. Através deste instrumento. Muito, mas muito mesmo. E como Ele quer te usar. Mas primeiro você precisa aprender a ouvir. Primeiro você tem que estar pronto a ouvir. Porque através daquilo que você ouve, é que eu vou te ensinar muitas coisas. Para que quando eu te usar através da fala, então, você vai ver o que eu vou fazer através da sua vida. Deus me lembra uma passagem agora, onde Ele vai falar assim, que o Espírito de Deus lembra nós o que nós temos que falar. Só que Ele vai lembrar nós o que temos que falar se nós ouvirmos aquilo. Se nós um dia lemos, e se lemos, nós ouvimos. E se ouvimos, está guardado em nosso coração. E se está guardado, o Espírito de Deus vai lembrar aquilo que ouvimos. Ou seja, a palavra de Deus tem que sair de fora para dentro de nós. Ou seja, é nós pegarmos a palavra e começarmos a ler ela e a praticá-la. Então ela vai adentrar os nossos corações e vai ficar lá. E aí, quando Deus quiser nos usar para falar, Ele vai nos lembrar aquilo que nós um dia ouvimos da sua palavra. Por isso é importante você entender que eu primeiro venho ouvir, depois venho falar. Muitas coisas na nossa vida têm acontecido porque nós não estamos prontos a ouvir. Estamos prontos a falar, mas para ouvir não estamos. Muitas pessoas se desviam porque está pronta a falar, mas para ouvir não está. Muitas pessoas caem porque está pronta a falar, mas não está pronta a ouvir. Muitas pessoas se declaram a dona da verdade, o dono da verdade, porque está pronto para falar, mas não está pronto para ouvir. Muitas pessoas estão prontas para subir aos púlpitos para falar, mas não para ouvir. Você primeiro precisa entender que para você falar, você precisa ouvir. Para você subir no púlpito, você precisa entender primeiro
o que está sendo dito. Porque se você não está pronto para ouvir, então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Obreiro, membro, diácono, presbítero, pastor, quem for. Se você não está pronto para ouvir, você não está pronto para falar. Se você não está pronto para sentar numa escola dominical, num culto de ensino, você não está pronto para falar. Muitas das coisas que hoje eu falo é porque um dia eu aprendi numa escola dominical e num culto de ensino. Muitas das coisas que hoje eu vivo, aquilo que eu digo, o entendimento que eu tenho, é porque eu aprendi um dia ouvindo na escola dominical e no culto de ensino. Se obreiros e obreiras não estão prontos a ouvir, também não estão prontos a falar. Se não estão prontos a ir em culto de ensino, a escola dominical, também não estão prontos a subir em púlpitos e pregar o evangelho. Então entenda. Antes de falar, ouça o que o Espírito de Deus tem para te dizer. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, está saindo todo dia às 10 horas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comenta lá embaixo mais ideias de vídeos. É isso aí. Nos ajuda a bater logo os 1000 inscritos, tá? Deus abençoe. Até mais. Valeu! E fui!